E aí, pessoal? De volta para mais um Deep Dive com a gente. Isso aí. Hoje, a gente vai mergulhar no mundo dos negócios do Elon Musk na Rússia. É. Todo mundo conhece ele por causa da Tesla, da SpaceX, né? Os planos ambiciosos de Marte. Sim. Mas preparem-se, porque a gente separou uns artigos, umas pesquisas que mostram um outro lado dos empreendimentos do Musk, um lado, vamos dizer, um pouco mais obscuro. A gente vai se aprofundar numa teia de conexões. Algumas bem conhecidas, outras nem tanto. É. A gente vai tentar desvendar o que é fato, o que é especulação. Isso. E o que me chama atenção aqui é como esses negócios do Musk se misturam com as relações internacionais, que até tocam em assuntos geopolíticos delicados. Pois é. E para começar, vamos falar da SpaceX, a empresa especial do Musk, que usa os motores de foguete russos LD-118, tá? É. Você sabia que esses motores são famosos pela eficiência e confiabilidade? Sim, sim. A SpaceX usa eles nos lançamentos dos foguetes Atlas V, que geralmente são usados para missões de satélite e outras operações espaciais. Verdade. E essa dependência da SpaceX em tecnologia russa é algo a se pensar, principalmente levando em conta o clima geopolítico atual, né? É. A gente se pergunta, será que essa dependência é só uma decisão prática? Ou será que é a pontinha do iceberg de uma rede de interesses comerciais muito maior? E o Musk já até deu a entender que quer aumentar a colaboração com a Rússia na área espacial. Ele chegou a mencionar, num tweet, que a Rússia tem uma história rica em exploração espacial. E que seria incrível colaborar em projetos futuros, ou seja, não é só comprar motor, ele quer ir além. Isso indica que o Musk enxerga a Rússia como um parceiro estratégico Sim. para realizar os planos ambiciosos dele, né? Quem sabe missões conjuntas para a Lua, Marte, ou até o desenvolvimento de novas tecnologias de propulsão espacial. Mas, pensando bem, essa colaboração toda não é tão simples assim. A gente está falando de um momento de tensão entre a Rússia e o Ocidente, principalmente depois da anexação da Crimeia em 2014 e das sanções internacionais que vieram depois. Exato. A gente pode até dizer que a dependência do Musk na tecnologia russa é uma vulnerabilidade estratégica. E tem outra coisa. Será que essa colaboração toda não abre portas para transferência de tecnologia para a Rússia? E se eles usarem essa tecnologia para fins militares ou políticos? E a história não acaba por aí. A Tesla, a empresa de carros elétricos do Musk, também está de olho no mercado russo. Ele já mencionou a Rússia como um lugar potencial para construir uma fábrica de baterias ou de carros elétricos. Sim, o Musk mencionou o tamanho do mercado russo. E a abundância de recursos naturais, como o níquel, que é essencial para a produção de baterias, né? É claro que esses planos ainda não saíram do papel, mas mostram que o Musk vê a Rússia como um mercado com grande potencial. E tem uns rumores, ainda não confirmados, de que o Musk teria se encontrado com oligarcas russos, aqueles indivíduos poderosos com muita influência econômica e política na Rússia, e figuras políticas importantes do país. Se essa informação for real, a gente pode estar falando de uma rede de contatos comerciais muito maior do que imaginamos. Contatos que talvez não sejam tão transparentes assim. E falando em falta de transparência, tem gente especulando que o Musk pode estar envolvido em projetos de tecnologia ou energia na Rússia que ninguém sabe. Pensa só na Neuralink, a empresa do Musk que está desenvolvendo interface cérebro-máquina. E se eles estiverem colaborando com cientistas russos em pesquisas de neurotecnologia, Sério? a Rússia tem uma longa tradição em ciências avançadas e uma parceria dessas poderia acelerar os objetivos da Neuralink. Ou quem sabe, investimentos secretos em startups russas ou projetos de infraestrutura. Afinal, o Musk é conhecido por atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Sim. Muitas vezes, ele só revela os projetos quando eles já estão prontos para serem lançados. Verdade. Só porque a gente não tem provas, não quer dizer que essas atividades não estejam acontecendo. E isso nos leva a uma questão importante. As implicações políticas de tudo isso. Em um momento de tanta tensão entre a Rússia e o Ocidente, qualquer negócio com a Rússia pode ser visto como uma forma de dar apoio ao regime do Vladimir Putin. Com certeza. E isso é ainda mais delicado considerando as sanções internacionais impostas à Rússia desde 2014, que tem como objetivo isolar o país economicamente, né? A gente pode até questionar se o Musk está fazendo negócios com empresas russas que estão sob sanções, ele não estaria violando leis internacionais. E isso poderia ter consequências sérias para a reputação das empresas dele. Imagina o impacto na imagem da Tesla, que se vende como uma empresa sustentável e socialmente responsável. Fazer negócios com um país acusado de violar direitos humanos pode ir contra esses valores. Sem dúvida.
Imagina a reação dos consumidores e ativistas. Pois é. A gente pode até ver um boicote aos produtos da Tesla ou protestos contra a SpaceX. Mas, por outro lado, o Musk poderia argumentar que os negócios dele na Rússia são puramente comerciais, sem nenhuma intenção política. Sim, mas em um país onde o governo tem tanto controle sobre a economia, separar negócio de política é quase impossível. É um dilema, e tanto, né? Para entender melhor as ações do Musk, a gente pode comparar ele com outros empresários que também fazem negócios na Rússia. O Bill Gates, por exemplo, investe em empresas russas de tecnologia e saúde, enquanto Warren Buffett tem ações em empresas de energia e infraestrutura. E esses investimentos são geralmente vistos como parte de uma estratégia global de diversificação. Sim. E raramente geram polêmica. Mas o Musk, com toda a fama dele, e por atuar em áreas estratégicas como o espaço e a tecnologia avançada, chama muito mais atenção. Os holofotes estão sempre voltados para ele, né? As ações dele são analisadas com mais cuidado e os negócios dele na Rússia, como a compra de motores espaciais, têm implicações que vão além do aspecto financeiro. Sim. Tocam em questões de segurança nacional e geopolítica. É outro livro de jogo. Com certeza. Enquanto os investimentos do Bill Gates podem ser vistos como algo normal, as colaborações do Musk com a Rússia podem ser interpretadas como arriscadas ou até estratégicas para o Kremlin. É uma diferença importante. Essa diferença mostra como o perfil do Musk torna os negócios dele na Rússia mais propensos a gerar controvérsia. Exatamente. E não podemos esquecer os riscos de fazer negócios na Rússia. Sanções, instabilidade política, corrupção. E para o Musk, esses riscos são ainda maiores por causa de toda a atenção da mídia e da natureza delicada das operações dele. Imagina só a dependência da SpaceX nos motores russos. Pois é. Em um cenário de conflito, a Rússia poderia simplesmente cortar o fornecimento, atrapalhando todos os planos do Musk. E os investimentos na Rússia, como uma possível fábrica da Tesla, também enfrentariam problemas como corrupção governamental. Sim. Ou até mesmo a expropriação, né? É? Sem falar nas sanções internacionais, que são uma ameaça constante. Verdade. Novas sanções poderiam obrigar o Musk a abandonar projetos ou enfrentar punições, impactando as finanças das empresas dele. É um terreno minado, digamos assim. Para diminuir esses riscos, o Musk precisaria ser mais transparente, divulgando detalhes sobre as operações dele na Rússia e garantindo que tudo esteja de acordo com as leis internacionais. Concordo. Mas, conhecendo o Musk, que gosta de agir de forma independente, pouco convencional, ele pode preferir correr esses riscos para alcançar os objetivos dele. É uma aposta arriscada. E isso nos leva à parte final da nossa análise de hoje. As conclusões que a gente pode tirar de tudo isso, o que você acha? Bom, com base no que sabemos, o Elon Musk, com suas ligações conhecidas na Rússia, como a compra dos motores RD-180, e os possíveis investimentos e parcerias secretas, parece estar envolvido em negócios que levantam suspeitas. Suspeitas de que esses negócios podem ter um lado obscuro, né? Sim. É claro que muitas dessas atividades podem ser explicadas como estratégias comerciais legítimas. Mas a falta de transparência, junto com o contexto político da Rússia, alimenta especulações sobre a verdadeira natureza desses negócios. E as implicações políticas são claras, Sim. com riscos para a reputação das empresas dele e para as relações internacionais. Sem dúvida. Comparado a outros empresários, o Musk se destaca pelo risco e pela visibilidade das ações dele, enfrentando desafios únicos ao operar na Rússia. E mesmo que as provas de negócios ilegais sejam escassas, a gente não pode descartar a possibilidade de atividades secretas. Concordo. As operações do Musk na Rússia merecem ser acompanhadas de perto. Certo. Enquanto ele navega por esse mar de oportunidades e perigos, é um jogo de alto risco, com consequências potencialmente enormes. E com essa análise, a gente encerra a primeira parte da nossa imersão nos negócios do Elon Musk na Rússia. Voltamos em breve com a segunda parte, onde vamos explorar ainda mais esse emaranhado de conexões e especulações. Fiquem ligados, tem muito mais coisa pra gente desvendar. Isso aí. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive nos negócios do Elon Musk na Rússia. Na primeira parte, a gente explorou, as ligações do Musk com a indústria espacial russa, o interesse da Tesla no mercado russo e os rumores de encontros com figuras influentes do país. E aquelas especulações sobre projetos secretos. Sim. E as implicações políticas de tudo isso, né? Principalmente nesse momento de tensão entre a Rússia e o Ocidente. Exatamente. E agora a gente vai mergulhar num aspecto crucial dessa história, os riscos envolvidos nesses negócios. Mas o Musk é o cara.
Sempre se dá bem, né? Ele sempre tira uma carta da manga. Ah, nem sempre. Fazer negócios na Rússia é como andar num campo minado, sabe? Sanções internacionais, instabilidade política, corrupção. E aí? É muita coisa que pode dar errado, até para o empresário mais experiente. Acho que eu tô começando a entender. Mas, falando de coisas concretas, quais são os maiores riscos que o Musk enfrenta ao fazer negócios na Rússia? Bom, vamos começar com a dependência da SpaceX nos motores de foguete russos. Imagina só. Em um cenário de conflito, a Rússia pode simplesmente interromper o fornecimento desses motores, paralisando os planos ambiciosos do Musk para a exploração espacial. Caramba, é como se a SpaceX tivesse um ponto fraco, né? E a Tesla, ela também corre riscos na Rússia. Com certeza. Se a Tesla construir uma fábrica na Rússia, como o Musk já mencionou, ela fica vulnerável à corrupção governamental, à burocracia. E até a possibilidade de o governo russo, sei lá, tomar posse da fábrica, é um ambiente de negócios bem complicado. E as sanções internacionais, elas também representam um risco para as empresas do Musk na Rússia. Sem dúvida. As sanções podem mudar a qualquer momento e, de repente, vender certos produtos ou tecnologias para a Rússia pode se tornar ilegal. Imagina o impacto se a SpaceX fosse proibida de comprar motores russos de uma hora para outra. Seria um desastre total para os planos do Musk, né? Mas, peraí, se os riscos são tão grandes, por que ele insiste em fazer negócios na Rússia? É pedir para ter dor de cabeça. É uma pergunta que intriga muita gente. Alguns analistas acham que o Musk está simplesmente atrás de boas oportunidades de negócios em um mercado promissor, ignorando os riscos. Mas isso seria muita imprudência para um cara como o Musk, não acha? Eu também acho. Por isso, existe outra teoria. O Musk vê a Rússia como um parceiro estratégico de longo prazo, essencial para realizar os sonhos dele de colonizar Marte e revolucionar a indústria energética. Ele está disposto a correr riscos para garantir essa parceria com a Rússia. É arriscado, mas também é uma estratégia ousada, né? E isso nos leva à questão da transparência. Para minimizar os riscos e evitar polêmicas, o Musk precisaria ser mais transparente em relação aos negócios dele na Rússia. Tipo, ele deveria abrir o jogo sobre os planos, as parcerias, os objetivos dele no país. Isso aí. A falta de transparência só aumenta as suspeitas e as teorias da conspiração. O Musk precisa ser mais claro sobre as intenções dele na Rússia, tanto para o público quanto para os governos ocidentais. Será que ele está disposto a fazer isso? O Musk é conhecido por ser um cara misterioso e por gostar de operar nas sombras. Verdade, mas a pressão por transparência está aumentando. E o Musk pode ser forçado a mudar a estratégia dele se quiser continuar fazendo negócios na Rússia sem sofrer consequências negativas. Então, basicamente, o Musk está numa encruzilhada. Ele precisa escolher entre o sigilo e a transparência, entre o risco e a segurança. Exatamente. E essa escolha vai ter um impacto enorme nas empresas, na reputação e no futuro dos projetos ambiciosos dele. É uma decisão crucial, com certeza. Mas e agora? O que a gente pode esperar do Musk em relação aos negócios dele na Rússia no futuro? É difícil prever o que um cara imprevisível como o Musk vai fazer. Mas a gente pode analisar as tendências, né, e as pressões que ele enfrenta para tentar adivinhar os próximos passos. Interessante. Que tipo de tendências e pressões você está observando? Bom, para começar, a tensão entre a Rússia e o Ocidente não para de aumentar, o que coloca os negócios do Musk numa posição ainda mais delicada. Ou seja, a pressão para ele se afastar da Rússia só vai aumentar, certo? Exatamente. Governos ocidentais, ativistas e até consumidores podem pressionar o Musk a romper os laços com a Rússia, argumentando que ele está financiando um regime autoritário. Mas, ao mesmo tempo, o Musk precisa da Rússia para realizar os sonhos dele, como colonizar Marte, né? Sim. A Rússia tem tecnologias e recursos essenciais para a exploração espacial e a indústria energética, e o Musk não pode simplesmente ignorar isso. Ele está entre a cruz e a espada. De um lado, a pressão para se afastar da Rússia, e do outro, a necessidade de manter essa parceria estratégica. Exatamente. É um dilema fascinante e complexo, que pode ter consequências importantes para o futuro da tecnologia, da exploração espacial e das relações internacionais. Nossa, eu tô curioso para ver como essa história vai se desenrolar. Mas, por enquanto, acho que chegamos ao fim da segunda parte da nossa análise. O que você acha? Concordo. A gente explorou bem os riscos e as pressões que o Musk enfrenta ao fazer negócios na Rússia. E na terceira parte, a gente vai analisar as possíveis estratégias que o Musk pode usar para navegar nesse cenário complicado e imprevisível. Exatamente. Vamos especular sobre os próximos passos do Musk, considerando os desafios e as oportunidades que ele tem pela frente. Fiquem ligados para a parte final da nossa imersão nos negócios do Elon Musk na Rússia. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre os negócios de Elon Musk na Rússia. A gente já viu as ligações do Musk com a indústria espacial russa. Interesse da Tesla no mercado russo.
Se publicamos sobre projetos secretos, as implicações geopolíticas. E mergulhamos nos riscos, né, de operar nesse ambiente. Sanções, instabilidade política, a constante ameaça de conflitos. É isso. Mas e aí? O que o futuro reserva pro Elon Musk e seus negócios na Rússia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Para a gente tentar responder, a gente precisa analisar as estratégias que o Musk pode usar para lidar com essa situação, né? Ele pode dobrar a aposta buscando uma relação ainda mais profunda com a Rússia, ignorando as críticas, os riscos. Seria uma jogada ousada com a cara do Elon Musk. Mas será que essa estratégia seria vantajosa? Quais seriam os prós e os contras? Bom, fortalecer os laços com a Rússia daria ao Musk acesso a tecnologias e recursos valiosos, né? O que ajudaria bastante nos planos ambiciosos dele em áreas como exploração espacial, energia renovável e inteligência artificial. Imagina a SpaceX colaborando com a Roscosmos em missões conjuntas para Marte, ou a Tesla construindo uma mega fábrica de baterias na Sibéria. Seriam avanços tecnológicos incríveis. Mas, por outro lado, essa estratégia também tem um lado bem arriscado. A tensão entre a Rússia e o Ocidente pode aumentar ainda mais, levando a novas sanções e até conflitos. Exatamente. E a reputação do Musk e das empresas dele também sofreria um grande impacto. Imagina a reação do público e dos governos ocidentais se o Musk decidisse se aliar abertamente à Rússia em momento de crise global. Seria um desastre para a imagem da Tesla, da SpaceX, de todas as outras empresas dele. Então, essa estratégia de dobrar a aposta parece um pouco arriscada demais, né? Que outras opções o Musk teria para lidar com essa situação? Bom, ele poderia tentar uma postura mais neutra, tentando equilibrar os interesses dele na Rússia com os compromissos com o Ocidente. Sei. Ele poderia manter as parcerias existentes, como a compra de motores de foguete russos, mas evitar novos investimentos ou projetos controversos. Seria como tentar agradar todo mundo, né? Mas essa estratégia também deve ter seus desafios. Com certeza. Manter essa neutralidade em um mundo cada vez mais polarizado seria muito difícil. O Musk seria pressionado por todos os lados, acusado de hipocrisia e falta de compromisso. Qualquer passo em falso poderia causar uma crise diplomática ou comercial. Entendi. Parece que o Musk está numa situação complicada. Não importa o que ele faça, sempre vai ter riscos e consequências negativas. Não necessariamente. Existe uma terceira opção, que talvez seja a mais sensata e estratégica a longo prazo. A transparência radical. Interessante. O Musk poderia abrir o jogo sobre os negócios dele na Rússia, revelando todos os detalhes das parcerias, investimentos, projetos. Seria como colocar todas as cartas na mesa, né? Mas qual seria o objetivo disso? Ao ser totalmente transparente, o Musk poderia desarmar as críticas e diminuir as suspeitas sobre as intenções dele na Rússia. Ele poderia mostrar ao mundo que os negócios dele são legítimos, que ele está cumprindo as leis, que não tem nada a esconder. Faz sentido. A transparência poderia ajudar a construir confiança e credibilidade, tanto com o público quanto com os governos. Mas será que o Musk estaria disposto a abrir mão do jeito secreto que ele gosta de trabalhar? Essa é a grande questão. O Musk sempre preferiu operar nas sombras, controlando a narrativa, revelando os planos dele só quando ele quer. Mas, nesse caso, a transparência pode ser a chave para garantir o sucesso dos empreendimentos dele na Rússia e proteger a reputação global dele. É uma decisão difícil, com certeza. Mas, como você mencionou antes, a pressão por transparência está aumentando e o Musk pode ser forçado a mudar a abordagem dele se quiser continuar operando nesse cenário cada vez mais complexo. Exatamente. E essa decisão vai ter consequências importantes não apenas para o Elon Musk e suas empresas, mas também para o futuro da tecnologia, da exploração espacial e das relações internacionais. O mundo todo está de olho, esperando para ver qual vai ser o próximo passo desse visionário polêmico e imprevisível. E nós, aqui no Deep Dive, vamos continuar acompanhando essa história de perto, né? Trazendo as informações e análises mais relevantes para vocês. Valeu por mergulhar com a gente nesse mundo fascinante e controverso dos negócios do Elon Musk na Rússia. Até a próxima.